Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez. Bem-vindo a você, minha querida aluna, mais uma vez. Esse é o nosso vídeo de número 8. Nós vamos prosseguir aqui com o nosso curso de hardware, com o nosso vídeo de número 8, dispositivos de entrada e saída, ok? Então, deixa eu preparar aqui, ó, vídeo de número 8, dispositivos de entrada e saída, e nós vamos ver exatamente o que? Olha só, nós vamos ver, continuando dispositivo de entrada e saída, mas focando na impressora e nos seus tipos, certo? Nas placas de comunicação, entra placa de rede, placa de modem, placa de rede Wi-Fi e em diversos outros periféricos que falta a gente conhecer, ok? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo. Eu separei dispositivos de entrada e saída em dois vídeos, porque o vídeo anterior, que falava sobre monitor especialmente, era muito longo. Não daria para a gente fazer num vídeo só, certo? Então, vamos lá. Impressoras são dispositivos de saída, são dispositivos capazes de escrever dados no papel, certo? Existem três tecnologias de impressoras que a gente costuma mencionar: a impressora matricial, ou impressora de matriz de agulhas, matriz de pontos, traduzido do inglês dot matrix, matriz de pontos. É uma impressora que usa uma fita de papel com tinta, e uma cabeça vai andando ao longo dessa fita, pulsando pequenas agulhas para que a agulha toque a fita e a fita imprima no papel, feito as antigas máquinas de datilografia. Então, qualquer impressora que faça né, ela faz esse barulho porque as agulhas estão sendo empurradas contra a fita. Esse barulho é basicamente disso, certo? Existem as impressoras jato de tinta, que são as mais comuns, são as impressoras que você preenche com cartuchos, pequenos cartuchos contendo tinta, e essa tinta é cuspida no papel. Um jato cospe um ponto de tinta num determinado local do papel. As impressoras jato de tinta, elas são mais silenciosas que as impressoras matriciais e com uma qualidade de impressão muito maior, e tem a vantagem de imprimir a cores. 4 cartuchos são colocados com cores distintas para poder imprimir, ok? As impressoras laser, elas usam como sistema de impressão um raio laser que é disparado contra um cilindro que vai esquentar. Na verdade, esse cilindro vai ficar magneticamente excitado pelo tiro do laser. Então o laser vai lá, vai alterar as propriedades do cilindro. Esse cilindro vai ser borrifado de toner, que é um pó, né? O toner é o que faz efetivamente a impressão. E aí esse toner, o rolo, vai fazer um movimento junto com o papel. Na hora que o papel encosta no rolo, que recebeu o disparo do laser, o toner salta do rolo para o papel e adere ao papel, fica preso no papel. Depois o papel passa por uma lâmpada secadora, uma lâmpada reveladora bem quente, para poder secar a tinta confirmadamente no papel. Tanto que você percebe quando você retira o papel recém-saído de uma impressora laser, o papel está quente, né? Acabou de passar pela lâmpada. Não se preocupe que todas essas explicações tem no material de apoio, tudo detalhadamente. Não que vão perguntar a você, mas é bom conhecer, certo? Esses três tipos de impressora. A impressora matricial, quem lembra, essa aí é uma Epson, é uma LX300, não sei, a LX300 foi a mais famosa da Epson. Você lembra? Eles botavam esses papéis para impressão, que tinham essas bordas removíveis com buraquinhos. Esses buraquinhos eram justamente para o tracionador, o mecanismo da impressora puxar o papel através desses buraquinhos. Não sei se vocês lembram, se serve de consolo, né? Eu lembro. Essa lateral do papel, que é formada por esses buraquinhos, essa lateral removível do papel era chamada de remalina. Não sei se alguém lembra disso, certo? Não sei também se isso é regionalismo. Aqui em Pernambuco se chamava de remalina, pelo menos. Mas eu acredito que é o termo geral para isso, certo? As impressoras jato de tinta, aqui estão as impressoras jato, um exemplo de impressora jato de tinta, certo? Então ela vai imprimir o papel através de um cartucho de tinta. Os cartuchos são colocados aqui. Existem normalmente 4 cartuchos, 4 cores de cartucho, certo? O ciano é esse azul aqui, esse azul claro que está aqui, certo? O magenta é o rosa. Eu vou riscar agora, vou ligar aqui o meu magenta, certo? Ó, isso aqui é magenta, certo? Que mais? O amarelo
Então, eu sei que vocês sabem o que é amarelo, não precisa se preocupar com isso. Eu estou escrevendo amarelo em inglês. E o preto, certo? O preto é representado pela letra K. Então, porque vem do black, né? Representado pela letra K. Então, se alguém perguntar a você quais são as 4 cores ou qual é o sistema de cores de uma impressora, o sistema de cores de uma impressora é chamado CMYK. Ele usa 4 cores: ciano, que é azul claro; magenta, que é rosa; amarelo, que é amarelo; e preto, que é preto. Ok? Então, CMYK é o sistema de cores usado nas impressoras, em qualquer dispositivo de impressão. Diferentemente, e eu esqueci, eu só lembro de falar isso agora, eu devia ter falado isso no monitor, mas o material de apoio tem dizendo isso. O monitor ele usa um sistema de cores chamado RGB. Red, que é o vermelho, certo? Green, que é esse verde aqui, certo? E o blue, que é o azul. Então, RGB é o sistema de cores usado nos monitores. Os monitores, os dispositivos que emitem luz, monitores, projetores, né, telas, a tela do seu celular, inclusive, eles usam RGB. Se você for olhar no microscópio, cada quadradinho, cada pixel da imagem digital, ele é formado por 3 lâmpadas pequenas. Uma vermelha, uma verde e uma azul. O percentual delas forma a cor. Então, 22% de vermelho, 36% de azul e 12% verde, isso vai dar uma determinada cor. Então, a mistura de todas as cores que saem na tela, todas as cores que aparecem na tela de um computador, são misturas de vermelho, verde e azul. Todas as cores que saem impressas no papel são misturas de ciano, magenta, amarelo e preto. Ok? É o sistema de cores das impressoras. Tá? É só para você conhecer, viu? Talvez não cobre. Uma impressora laser doméstica aí, uma impressora laser tranquila. Normalmente as impressoras laser são monocromáticas, ou seja, elas só imprimem em preto. Normalmente, essa expressão monocromática significa imprimir apenas em preto, certo? Monocromo, ou seja, uma cor, certo? As impressoras laser normalmente são monocromáticas, mas existem impressoras laser coloridas? Sim, existem impressoras laser coloridas. Elas usam 4 tonéis, 4 rolos de toner diferentes, como se fossem 4 cartuchos, mas ela não usa cartucho de tinta, ela usa um pó magnetizável chamado toner, certo? Então, no caso de uma impressora colorida, ela teria um toner preto, um toner ciano, um toner magenta e um toner amarelo, ok? Então, a impressora laser só difere da impressora jato de tinta pela forma de imprimir, mas pode ser colorida também, certo? Olha só, existe um tipo de impressora que é chamado de impressora, na verdade, que é a impressora multifuncional. O termo correto deveria ser apenas multifuncional, certo? O que é uma multifuncional? É um dispositivo que alia um scanner com a impressora. Imagina, é um dispositivo que tem 2 funções. Por quê? Porque na parte de cima ele tem um scanner. Ó, na parte de cima ele tem um scanner. E na parte de baixo tem uma impressora. Ok? Então é óbvio que esse dispositivo aqui é um dispositivo de entrada e saída. Porque pela parte scanner ele é entrada, pela parte impressora ele é saída. Ok? Então eu tenho um dispositivo com duas funções bem claras. É como se eu tivesse colocado um scanner pregado de super bonder em cima de uma impressora. Aí é óbvio que se eu tenho uma parte do dispositivo que captura a imagem e tem uma parte do dispositivo que imprime, isso aqui funciona como uma máquina de Xerox. Óbvio. Ah, meu Deus, as multifuncionais podem funcionar como máquina de Xerox. É claro que elas podem funcionar como máquina de Xerox. Ela tem uma parte que captura e uma parte que imprime. Pelo amor de Deus, não precisa nem do computador para isso. Se é para usar só como Xerox, põe o negócio em cima, manda copiar, ele já captura, né? Ele já faz a captura aqui em cima e já manda para o papel sem precisar nem passar pelo computador. Certo? Agora, claro, quando ele atua como máquina de Xerox, quando você põe um papel lá para sair direto na impressão, ele não é nem dispositivo de entrada nem de saída. Ele está trabalhando fora do computador, ele está trabalhando isento individualmente, ele está trabalhando alheio ao computador. A gente só pode classificar uma coisa como dispositivo de entrada ou saída se a gente considerar isso em relação ao computador. Ok? Então, a impressora multifuncional ou simplesmente multifuncional, que deveria ser o nome adequado, multifuncional, é uma impressora pregada num scanner. Ok?
Dispositivo de entrada e saída. Vamos aos dispositivos de comunicação. Todos os dispositivos de comunicação são necessariamente de entrada e saída. São dispositivos que são criados para fazer o computador se comunicar com outros através do que nós chamamos de redes de computadores. Então nós temos a placa de rede Ethernet, que é a placa de rede que permite que o computador se conecte a outros computadores por redes com fio, certo? Existe a placa de rede Wi-Fi, que permite que o meu computador se conecte a outros computadores por uma rede sem fio. E existem os modems, que hoje basicamente são relegados aos modems 3G, 4G das operadoras de telefonia móvel. Mas, durante muitos anos, modem era um dispositivo que fazia comunicação com a linha telefônica convencional. Esse componente ele existia dentro do computador. Hoje, a telefonia convencional, você compra aquele modem roteador lá, né? E aquele modem roteador ele faz às vezes do que seria o modem de antigamente. Mas vamos lá. Lembrar só disso, a gente, eu acho que não vai precisar nesse módulo de hardware a gente avançar muito com isso. Mas se o seu concurso pede redes de computadores, o módulo de redes ele é indicado para a gente entender muito bem o que é uma rede Ethernet, o que é uma rede Wi-Fi e suas características, ok? Mas o material textual que acompanha tem mais detalhes do que o que a gente vai mostrar aqui. Ethernet significa rede com fio. Falou em rede com fio, falou em Ethernet. Certo? Mais precisamente, uma LAN com fio. Sempre que você ouvir esse termo LAN, não se espante. Significa rede local. LAN significa rede. Está aqui, eu vou marcar em azul aqui, rede local. Uma rede de computadores que estão fisicamente, geograficamente próximos. Uma mesma sala, um mesmo andar, um mesmo prédio, tudo isso é uma LAN, uma rede local. Você quer fazer uma LAN na sua casa? Essa LAN pode ser com fio ou sem fio. Se ela for uma LAN com fio, você vai comprar os equipamentos e os fios para montar a rede com fio, a gente chama de Ethernet. Ethernet é a tecnologia usada para redes locais com fio. Se você pretende montar uma rede na sua casa sem o uso de fios, você vai montar uma rede Wi-Fi. As redes locais sem fio são chamadas de Wi-Fi. Existem subdivisões e especificações das LANs Ethernet e Wi-Fi no seu material textual. Você vai encontrar isso nesse capítulo de hardware. Tá? Então, assim, dá uma lidinha no material, nunca esquece. Aqui as aulas elas são um norte para você quebrar o gelo. O material textual está super bem escrito, em uma linguagem super tranquila e você não vai perder conteúdo algum. Você vai adicionar conteúdo tanto no seu material textual quanto nas questões propostas, eu garanto. Vamos ver quem são eles, né? Primeiro um modem da Vivo. Ó, esse modem aí é um modem, ele é conectado pela porta USB, tá aqui, né? Então ele é uma coisa externa, ele é um dispositivo externo, não fica dentro do gabinete, fica fora. E ele é um modem, você vai colocar o chip da Vivo aqui, da operadora, e ele vai fazer a conexão com a rede 4G, a rede 3G da Vivo, a tecnologia de conexão de internet. Você vai usar esse modem aí, certo? Ora, o que nós temos aqui é uma placa de rede Ethernet, uma placa de rede com fio, certo? Então, significa o seguinte, eu vou pegar um cabo de rede, certo? Imagina um cabo, um fio, certo? Ele na ponta, ele tem um conector de acrílico, certo? Esse conector de acrílico, ele vai ser encaixado justamente aqui. Certo? Então, eu tenho um cabo, eu queria poder mostrar o cabo a vocês, mas o que vai acontecer é que esse cabo vai ficar transparente na minha mão, certo? Você está vendo que ele está branco, é porque ele é azul, certo? E a minha tela é azul, a minha tela aqui de trás. O meu software, ele corta o azul, certo? Mas você está vendo esse cabo. Vamos ver se eu consigo levar o cabo até vocês, ou até o mais próximo possível de vocês, tá vendo? Existe na ponta do cabo um conector de acrílico. João, bota uma tela cheia, pronto, ó, tá vendo? Existe um conectorzinho de acrílico, eu espero que... Não dá para ver, porque... Tá, mas pronto, esse conectorzinho de acrílico que está aqui, certo? Essa ponta, ela é encaixada justamente na saída dessa placa de rede. Então, é esse conector de acrílico que nós temos aqui. Esse conector nós chamamos de conector RJ45. Esse cabo azul que as pessoas chamam de cabo de rede, né? Esse é o cabo de rede, é o que vai ligar o seu computador na rede. Na verdade, ele tem um nome, é o cabo
de par trançado, certo? É o nome oficial desse cabo de conexão com rede, certo? E isso é o que nós chamamos de tecnologia Ethernet. Então, falou em rede com fio, falou em rede Ethernet, ok? As redes com fio são muito mais seguras, elas são, ó, ficou transparente mesmo aqui, ó, tá vendo? As redes com fio, elas são muito mais seguras, as redes com fio são muito mais rápidas, uma velocidade muito maior que as redes sem fio. Vamos conectar o fio de novo, porque eu tinha desconectado de um computador aqui, certo? Então, uma coisa engraçada, essa placa que está aí, né? Você está vendo essa placa aqui? Ó, essa placa que está aqui, certo? Ela é encaixada onde? Ela é encaixada na placa-mãe do computador. Então, você tem a placa-mãe. Lembra daquela animação que nós vimos? Algumas aulas, eu acho que numa das últimas aulas de conhecimentos. Não, foi na primeira aula do módulo de hardware, que eu mostrei o gabinete, eu girei o gabinete, aí mostrei a placa-mãe e tirei uma placa chamada placa de expansão. Pronto, isso aqui é uma placa de expansão. Ela é encaixada paralelamente à placa-mãe. Obviamente, ela só pode ser encaixada num desktop, num micro de mesa. Ela não pode ser encaixada num laptop, porque o laptop é muito fininho, certo? Então, nós vamos tratar desse assunto também, mas isso é uma placa de expansão. Assim como essa outra placa de expansão aqui, que é uma placa de rede Wi-Fi. Então, a função dessa placa de rede é permitir a conexão dos computadores em rede por meio de uma rede sem fio. Ó. Essas antenas servem para criar assim, sentir, né, se conectar com a rede sem fio que tem na sua casa. Você vai ter que ter um equipamento na sua casa, próprio para gerar uma área de cobertura, próprio para gerar uma rede sem fio, e a sua placa de rede, que vai ficar conectada no interior do seu computador, ela vai servir para isso. Óbvio, e lembrando, isso é muito óbvio, certo? Muito óbvio mesmo. As placas on-board. Dentro de um laptop, dentro de um computador pequeno, os equipamentos como essas placas de expansão não podem ser trazidos na forma de placa de expansão. Eles têm que ser trazidos dentro da própria placa-mãe. Então imagina, você tem um laptop ou um Ultrabook, certo? Tentar desenhar aqui rapidinho. Um laptop ou um Ultrabook. Ora, nós temos o teclado aqui, nós temos o monitor aqui, nós temos o touchpad aqui. E a placa-mãe, ela fica aqui dentro, certo? Deitada aqui dentro. Agora, eu preciso ter uma placa de rede sem fio? Preciso ter uma placa de rede com fio? Preciso. Onde é que elas vão ser encaixadas? Quer dizer, se a placa-mãe está aqui, eu não conseguiria encaixar uma placa de expansão porque é muito alto para um laptop. Então, os circuitos da placa de rede, os circuitos das placas de rede Wi-Fi, os circuitos das demais placas, eles já vêm fabricados na própria placa-mãe. Então, a placa-mãe já traz os periféricos encaixados no próprio corpo dela, periféricos na forma de pequenos chips. Então, esses equipamentos são periféricos on-board. A gente diz que uma coisa é on-board quando ela vem na placa, ou seja, na placa-mãe. Já vem fabricado na placa-mãe. Placa de rede Wi-Fi, placa de som, placa de vídeo. Esses equipamentos podem vir on-board, especialmente em laptops e ultrabooks, certo? Então, nós vamos falar agora de um outro dispositivo que também pode vir on-board em laptops, que são as placas de som. As placas de som são dispositivos de entrada e saída, elas gerenciam todo o som do computador. Tudo aquilo que sai do computador para as caixas de som, ou para o headphone, para você escutar música, e tudo aquilo que entra no computador pelo microfone. Então, as placas de som são especificamente criadas para manusear som, para trabalhar com... Manusear é meio feio, porque ele não tem mão, né? Mas para trabalhar com som. Veja, aqui nós temos a saída que vai dar para as caixas de som, aqui nós temos a entrada que vem do microfone, aqui nós temos uma saída digital para dispositivos de maior qualidade sonora, home theaters, por exemplo. Aqui nós temos saídas para outras caixas traseiras, caixas subwoofer e aí vai. Então nós temos uma placa que ela recebe sinal digital do computador, processa esse sinal e transforma em som que vai para o usuário de diversas maneiras. E também recebe sinais advindas do microfone, processa esses sinais e os envia digitalmente para a CPU, para ela dar destino. Então, placa de som, dispositivo para manipular o som do computador, ok? Entrada e saída. Nós temos também um dispositivo de saída muito conhecido chamado placa de vídeo. É o equipamento que se comunica diretamente com o monitor. O monitor é encaixado nela. A placa de vídeo é o dispositivo que
constrói as imagens que o monitor exibe. As imagens exibidas no monitor, meu rosto agora, eu me movimentando, esse background branco, essas letras que vocês estão vendo aqui, tudo isso está sendo construído pela placa de vídeo do teu computador. Ela está construindo, recebeu sinais digitais, está construindo as imagens e mandando para o teu monitor. Você só está vendo porque a placa de vídeo está fazendo isso, certo? Toda placa de vídeo tem uma quantidade de memória RAM dinâmica própria, chamada memória de vídeo, certo? Existe memória de vídeo. É o quê? É uma memória RAM, para ser mais preciso, RAM dinâmica, certo? Que fica dentro da placa de vídeo. Toda placa de vídeo tem sua própria memória RAM, certo? A maioria hoje das CPUs, dos processadores de computador, já fala diretamente com o monitor. Lembra? A gente falou que eles têm controlador de vídeo integrado. Muitos das CPUs atuais, elas têm controlador de vídeo integrado. Elas já falam diretamente com o monitor. Mas tem gente que, mesmo sabendo que o seu computador pode fazer isso, tem gente que não dispensa comprar uma boa placa de vídeo. São os viciados em jogos. Os viciados em jogos, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Isso é uma placa de vídeo relativamente simples, certo? Você compra essa placa de vídeo, encaixa essa placa de vídeo, claro, ó, isso aqui é um encaixe, você vai encaixar lá no slot na placa-mãe, certo? E aí você vai ligar o monitor por aqui, né? Essa parte aí, ou pode ligar até um segundo monitor aqui se quiser, certo? Então isso fica na placa-mãe, a placa-mãe está aqui. Você vai encaixar ela no slot e na saída, na parte traseira do seu computador, você vai encaixar o monitor ou os monitores aqui. Isso é uma placa de vídeo relativamente simples. Essa aqui não. Essa é uma placa de vídeo cavala. Essa é uma placa de vídeo que o viciado em jogo gostaria de ter. Então você vê aí 2 ventiladores, que se você só deixar essa placa de vídeo solta, é capaz dela voar com eles, certo? Então, aí dentro tem um processador gráfico muito potente, e é usado para quem gosta de jogo. Então quem gosta de jogo vai pegar isso aqui, ligar aqui num super monitor de 50 polegadas e aqui embaixo desse ventilador tem uma cavalice de processador. João, tem processador dentro da placa de vídeo? Tem. Dentro das placas de vídeo existe um chip de processamento que o pessoal costuma chamar de GPU, Unidade de Processamento Gráfico. Está dentro das placas de vídeo, dentro dessas de todas elas, das placas de vídeo mais poderosas e das mais fraquinhas. É claro que as GPUs das mais poderosas e as memórias de vídeo das mais poderosas são bem maiores, bem mais parrudas, bem mais robustas. E o cara que é viciado em jogo gostaria, assim, de, sei lá, gastar uma dinheirama num equipamento como esse, certo? Bom, com isso a gente chega viu a placa de vídeo em si. O monitor se encaixa diretamente na placa de vídeo e existem várias formas de encaixe. Nós vamos ver aqui quais são as mais comuns formas de encaixe. Eu tenho aí uma saída de uma placa de vídeo relativamente antiga, que tem 3 saídas diferentes para você encaixar o monitor. Se o seu monitor é muito antigo, ele só se encaixa pela porta VGA. A porta VGA é uma porta analógica, que é vista na traseira do seu computador com esse pino aí, esse encaixe de 15 pinos azul, certo? Se você já usa computadores um pouco mais modernos, você tem a saída DVI. Monitores de cristal líquido, monitores de LCD, né, cristal líquido, LCD, monitores de plasma, eles usam normalmente para se conectar com o computador o encaixe DVI. E existe um encaixe que não é só para computador, mas é genérico, que é o encaixe HDMI. A porta HDMI é usada para conectar, por exemplo, televisores. Os televisores hoje, os televisores de tela plana, tal, eles se conectam pela HDMI, ok? Então, HDMI é o formato de transmissão digital usado para televisores. Você pode então pegar seu computador e ligar direto numa TV de 50 polegadas. Pode. Pega teu gabinete e liga numa TV de 50 polegadas, vai ter uma senhora imagem lá para você trabalhar numa TV de 50 polegadas. Pode fazer isso? Claro que pode, ok? Bom, essas são as 3 portas: VGA, antiga, analógica, DVI, digital, meio termo, HDMI, digital, a mais moderna, a mais nova de todas as formas de encaixe de monitores, ok? Com isso a gente chega ao final desse nosso vídeo e nosso material de apoio. Você vai lá no capítulo de hardware e vai estudar os dispositivos de entrada e saída, o mesmo tópico, dispositivos de entrada e saída, só que você vai agora detalhar placas de comunicação, placa de rede, placa de modem, né, e impressoras. Muito provavelmente eu acho que é basicamente isso que você tem que ler lá.
lê o restante, em outras palavras, do capítulo do tópico de dispositivos de entrada e saída. E as questões propostas que você deve resolver para treinar, se aprendeu bem o conteúdo aqui, são as questões propostas 24 a 26 no seu capítulo de hardware, ok? Fica com Deus, um abraço, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até o nosso próximo vídeo, quando nós veremos barramentos.